Bom dia, axé a todos. Benção aos mais velhos, benção aos mais novos. Que meu pai, Obaluaê, minha mãe Oxum nos abençoe em todos os dias de nossa vida. Que sejamos abençoados, né? E hoje, gente, eu vou, como eu tenho falado, que às vezes as pessoas perguntam, né? Para quem não me conhece, eu sou Pai Carlos de Obaluaê, dirigente da Tenda Espírita Luz, União e Fé, Casa de Obaluaê e Oxum, aqui no Rio de Janeiro. Né? Como às vezes as pessoas botam na rede social, no Facebook, né? Eu queria saber a história de tal entidade, vamos botar assim, do caboclo, de um preto velho, de uma pombogira, de um herê, seja a história que for. Meus irmãos, né, o que eu falo? Cada um tem sua história, né? Às vezes você lê lá, vamos botar assim, a história de Tranca-Rua das Almas. Aí eu trabalho com ele, gente, olha a história do meu Tranca-Rua das Almas, como é que é? Tá errado. Aquela história que foi contada, que está lá escrita, tá? É a história do Tranca-Rua das Almas, que trabalha com aquele aparelho, com aquela pessoa. Ele veio naquela pessoa e contou a história dele naquela pessoa. Não quer dizer que o seu Tranca-Rua das Almas vai ser o mesmo, vai ter a mesma história, né? Porque, gente, imagine, vamos botar assim, quantas Maria Silva existem no mundo, né? Bota nem no mundo, no Brasil. Quantas Maria Silva existem no Brasil? Milhares. E muitas. Às vezes nasceram no mesmo dia e na mesma hora e tem o mesmo nome, né? Mas será que a história de vida delas é a mesma? Ela nasceu de um pai, de uma mãe diferente, de uma família diferente, né? Então, essa história de Maria Silva é uma, da outra é outra. Cada uma vai ter uma história de vida diferente. É a mesma coisa com as entidades. É Tranca-Rua das Almas. Espera aí, vamos ver. O Tranca-Rua das Almas que veio naquele médium, né? E deu a história dele de vida. Ele fez o que, gente? Ele ali naquele médium, ele é enviado de um orixá. Na cabeça desse outro médium, ele é enviado de outro orixá. Então é a diferença, porque na hora que você pedir para esse Tranca-Rua das Almas fazer o ponto dele, tá? Que o ponto é a assinatura, é um ponto. Nesse outro, nessa outra, é outro ponto. Claro, tem coisas parecidas por causa da legião deles, mas eles vão dizer de quem eles são enviados. Se aquele é enviado de Obaluaê, aquele pode ser só enviado do Ogum ou de um outro orixá, né? Então isso depende muito, tá? Isso depende muito. Então, quando você quer saber a história da tua entidade, a história de com quem você trabalha, se você já é um médium preparado, um médium já firme, tá? É fácil. Pede para alguém, ou seu pai de santo, ou alguém conhecido, que quando ele vier, ou ela vier, a entidade que vier que você queira saber, que conte se ele tem condição e se ele pode contar um pouco da vida dele. Ele não vai contar tudo, mas um pouco da vida dele, tá? Aí sim você pode dizer, com aquele relato daquela entidade que foi falada na sua cabeça, na tua matéria, tá? Que
aquela história é do seu Exu ou da sua entidade que contou. Deu para entender, meus irmãos, minhas irmãs de fé? Né? E agora eu vou contar a história, né, da pombogira que eu carrego. Né? Ela não é Maria, né? É simplesmente a Senhora das Almas. Tá? Uma história que ela contou há muitos anos na minha cabeça. Né? Então eu vou falar um pouquinho da história dela, né? Que eles nunca contam detalhes minuciosamente, mas alguma coisa. Tá? Porque uma coisa eu já falo antes, gente. Todo mundo fala assim, pombogira é prostituta, pombogira é isso. Não. Nem todas elas foram. E outra, eu sou contra, gente. Eu sou contra as imagens que fazem de pombogira de seios de fora. Dentro da minha casa de santo, dentro do terreiro onde eu sou dirigente, não é permitido. Nem que a gente bote um paninho ou a gente pinte. A gente mesmo, tem muitas que eu mesmo pinto, como se fosse uma blusa, né? Para tampar os seios, né? Porque pombogira não é vulgar. Né? Infelizmente muitos acham isso, mas não é. Tá? Para deixar isso bem claro. Então vamos lá um pouquinho dessa história, dessa que eu falo que essa é uma mãe para mim, a Senhora das Almas, quem sempre me acudiu nas horas que eu mais precisei. Uma senhora séria, uma senhora que eu peço bênção a ela todos os dias de minha vida, pela minha vida, né? Ela mesmo conta que ela não veio de família rica, veio de família classe média. Ela não fala o nome dela, tá, gente? Ela veio de família classe média, se casou com um homem de classe média. Ela teve, segundo informações dela, ela teve 3 filhos. Na primeira gravidez, ela teve uns gêmeos, tá? Um casal de gêmeos. E na segunda gravidez, ela teve uma menina. Né? E ela era muito feliz no seu casamento, né? Com a luta do seu esposo, eles tiveram um crescimento muito grande. E ela sempre sendo a dona do lar, né? Sempre tendo aquela vida social classe média alta. Tá? Só porque quando as crianças já estavam maiores, uma teve, do primeiro filho dela, o menino teve meningite. Ela falou que teve uma doença, né? Teve meningite, que passou para o outro irmão, a outra irmã, né? Então faleceram o casal de gêmeos. Ela só ficou com a menina, né? Que era mais nova. Ela só ficou com a menina. E aí foi indo, só porque o marido dela não aguentou a perca do casal de gêmeos, tá? E acabou se suicidando. E ela ficou sozinha, né? Tendo que cuidar da filha, aí ela teve que sair para trabalhar, procurar emprego. Mesmo naquela época, ela procurou emprego, ela saiu para trabalhar. Com o tempo, a filha dela, a única filha que ela ficou, já estava mocinha. Ela conseguiu conhecer um homem, se apaixonou e se casou com ele de novo, né? E foi viver, continuou a vida dela feliz, saindo para trabalhar a si mesma, feliz, né? Só que ela não sabia que a própria filha dela, já moça, estava tendo um caso com o marido dela, com o padrasto, né? E quando ela foi ver, né, eles tinham
ela confiava tanto na filha, em tudo, que a filha tomava conta das coisas dela junto com o atual marido, que ela assinou papéis e ela perdeu. Quando ela foi ver, eles estavam tendo um caso e tiraram tudo dela, tudo, né? E a filha, junto com o padrasto, na época, mandou um capanga pegar ela para matar, porque aí a filha ficava com tudo, principalmente com o padrasto. E pegaram ela quando vinha, né? E ela lembra que foi jogada como se fosse no mangue hoje em dia, né? Num lugar ermo, no meio do mato, no meio da lama. Bateram tanto nela, né, que ela perdeu a consciência ali naquela hora. Só porque ela chegou a ver a filha e o marido junto. Então para ele estava tudo resolvido. Já estava lá jogado lá no meio do mato, no meio da lama, perto dos porcos, que tinha muitos porcos, que ela diz. E quando ela voltou a si, ela estava ensanguentada, toda suja. E ela falou que saiu dali sem saber, né? E lembrava de alguma coisa, só porque ela era muito bonita, tá? Ela tinha uma beleza, só porque ela não se prostituiu. Ela conseguiu um lugar, tomou banho, se lavou no rio, alguma coisa assim. Aquelas roupas sujas, ela virou mendiga, né? Então ela mesmo fala que comeu muito, brigava muitas vezes com rato, com cachorro, né? Para querer comer. Mas ela falava que não queria se prostituir. Até um dia que ela estava na rua e passou um senhor de muita idade, um senhor já, que achou aquela mulher interessante, né, com uma educação, e pegou essa mulher, levou para casa. Ele era um senhor viúvo, ele não tinha mulher, mas tinha muita posses. E ele cuidou dela, né, e depois ela veio como ser governanta da casa dele. E acabaram se apaixonando. E ela voltou a ter uma vida estável. Só porque ficava sempre lances na cabeça dela, né? Lances na vida dela, da filha que tinha feito aquilo. E ela contou para esse senhor. Então esse senhor deu mais ainda ênfase a ela, ajudou. Até o dia que ela conseguiu se erguer totalmente. Esse senhor que a ajudou veio a falecer, deixando todos os bens dele para ela. Todos os bens dele para ela. Então ela se tornou-se uma mulher de posse, de classe alta, de posse. Só porque aí ela já tinha uma sabedoria diferente, né? E com isso ela começou a averiguar como é que estava a vida da filha. E a filha já tinha um filho. A filha dela já tinha um filho que vivia na marginalidade. Tá? E ela, com muita luta, quando o cara e a filha viram que ela estava bem, não acreditaram, pensaram que fosse ser preso, mas não foi presos os dois, né? Porque também já havia muitos anos isso tudo. Ela já estava uma senhora, ela já tinha, o filho dessa menina já era um rapaz, né? Só porque
A filha, quando viu que ela estava rica, foi tirar questão com ela. Foi querer a fortuna dela porque era filha, né? E as duas tiveram desentendimento, brigaram e ela acabou matando a própria filha. Tá? E ela acabou matando a própria filha. E depois disso, ela mesma se suicidou. Tá? Isso é um pouco da história dela. Tá? E agora vamos falando, isso é a história da senhora Pombogira, Senhora das Almas. Tá? E hoje em dia ela é uma grande pombogira. Uma pombogira que não dá muita gargalhada, não é de brincadeira, não fala alto, não fala palavrão na minha matéria. Tá? Não sei na matéria. Por isso eu falo, cada um, você é o cada um tem a sua entidade que é enviada de um orixá. Vai trabalhar uma diferente da outra. Tá? E por fatos reais, gente, ela contou essa história para uma pessoa. Foi quando eu trabalhava ainda no centro, eu era filho de santo. E uma vez eu estava lá mais na sessão, e entrou, e já tinha um irmão meu de santo na época, que ele era viciado. Ele veio trabalhar comigo, depois veio frequentar, namorar uma irmã minha de santo, e veio acabando colocando roupa. E nós não sabíamos. Eu não sabia do que acontecia, né? Só que ele era viciado. E teve um dia que a mãe dele foi lá, dentro do terreiro. E quando eu estava incorporado com a pombogira, uma olhou para a outra e não sabia. A mãe desse meu irmão de santo se ajoelhou e chorava, e ela falava que não sabia porque tinha que pedir perdão a ela. Não sabia porque que tinha que pedir perdão a ela. E chorava muito. E aí ela chamou. Aí ela falou: você, em vidas passadas, foi a minha filha. Um dia eu vou contar a história. E ali, um dia ela contou a história. E esse rapaz, que era meu irmão de santo, eu não sabia que ele era viciado. Ele toda vez que ele ia para casa, ele falava que viu uma senhora no portão da casa dele e apontava para dentro de casa, como quem diz, entra. Ele passava direto. Né? Essa filha dela, que mãe desse rapaz, ela é assistente social. E ela tinha na época uma irmã que estava com câncer na cabeça. Com câncer. Mentira, na cabeça não, nos seios. Ela usava até peruca porque fazia quimioterapia. E ficou aquele lance. E minha pombogira chegou, a pombogira que eu trabalho, a Senhora das Almas, chegou para ela e falou: olha, vai ter um momento que você vai estar em desespero. Quando você entrar nesta porta, eu vou estar presente. E realmente foi o que aconteceu. Tá? Ela estava na sessão, a Senhora das Almas estava na terra, e do nada a Senhora das Almas foi para a porteira. Quando ela chegou na porteira, o portão se abriu e entrou a mulher chorando, dizendo que a irmã tinha falecido. E ela já tinha falado: não, eu sei, por isso eu vim te acalentar. Né? E ela acalentou aquela filha dela. Né? Esse rapaz, que era meu irmão de santo, ele deu muito trabalho. Hoje em dia eu não tenho mais contato com ele, então eu não sei se ele ainda continua no tóxico. Eu peço a Deus que não. Peço a Deus que ele tenha seguido o caminho dele. Então, gente, né, por isso eu falo, nem todas as pombogiras são prostitutas. E mesmo elas sendo prostitutas, elas são mulheres de honra, de palavras. Elas são mulheres honestas. Né? Então, isso
É a história um pedacinho que eu contei a vocês, bem resumido, né? Senão eu ia ficar aqui muito tempo, da história da Pombogira Senhora das Almas. E ela sempre fala um ditado: dá tempo ao tempo, que o tempo é o tempo, que o tempo vira tempo, que ela ainda é um tempo, né? E realmente ela é um tempo, porque ela é uma alma, é uma senhora de quem eu a chamo de mãe, de quem eu a considero. Então aqui ficou um relato, né? Caso verídico, né? Realmente o que eu contei não é mentira. Claro, não vou dizer o nome das pessoas, que não interessam a ninguém, é fato real. E a vida dela, eu contei um pedacinho à toa do que ela foi passado por uma pessoa. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado dessa história. Então, quando vocês quiserem saber a história da entidade que você trabalha e você já está preparado, tá? Já está firme mesmo, deixa ela contar a história na tua cabeça, na tua matéria, que aí você vai saber a verdadeira história dela. Axé a todos, bênçãos mais velhos, mais novos, e um beijo no coração de vocês. E sempre eu deixo um recado: não faça com os outros o que vocês não quisessem que fizesse com a gente, com você mesmo, né? Então vamos ser honestos com as pessoas, porque para ser honesto com as pessoas nós temos que ser honestos com a gente mesmo, né? E você tira um pouquinho de lição desta linda e maravilhosa Pombogira Senhora das Almas. Ela sofreu na vida, ela perdeu tudo, ela lutou e conseguiu vencer, só porque numa briga houve morte, né? Então, gente, é o que eu falo, cada ação, cada reação depende de uma ação. Então vamos dar valor à nossa família, porque é isso que minha Pombogira diz: dê valor à tua família, respeite a tua família. E é esse recado que eu deixo para vocês, meus irmãos. Respeite a família de vocês, tanto a família do seu axé, a sua casa de santo, seu pai ou sua mãe de santo, seus irmãos de santo, como a sua família de dentro da tua casa consanguínea, de sangue. Vamos respeitar para ser respeitado. Um beijo no coração de Pai Carlos de Obaluaê.